Olá pessoal, meu nome é Marcos Rafael, sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal Goiano e vou analisar um artigo científico publicado na revista Journal of Sensory Studies, intitulado em Tarefa de Classificação como uma ferramenta para elucidar os padrões sensoriais de queijos artesanais. Esse artigo, pessoal, foi publicado no ano de 2019 e o fator de impacto da revista é 2,78 e o seu qualis-caps é A2. Os franceses que me perdoem, mas não é só lá que encontramos queijos excelentes. No Brasil também encontramos, e talvez, queijos até melhores que lá. Um exemplo que encontramos em nosso país são os queijos das regiões de Canastra e Araxá, no estado de Minas Gerais. E todos nós sabemos que mineiro gosta mais de queijo que tudo nessa vida, não é verdade? Uai, sou. O artigo teve como objetivo descrever o perfil sensorial dos queijos mineiros artesanais por meio da tarefa de classificação, para gerar os padrões sensoriais que podem ser aplicados nos processos de certificação e registro da indicação geográfica de origem desses produtos. Os resultados também deste estudo são úteis para produtores de queijos artesanais brasileiros, pois permite usar uma abordagem sensorial para diferenciar queijos de diferentes regiões, sendo uma ferramenta adicional que contribui para a melhoria do processo de certificação. Mas antes de tudo, eu te pergunto, você sabe o que é um produto com denominação de origem e indicação geográfica? Não? São indicações que identificam um produto como originário de um país, de uma cidade, região ou localidade de seu território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica. Assim, a certificação de origem valoriza os produtos artesanais. Embora as etapas de produção sejam semelhantes, as características sensoriais de cada produtor de queijo são influenciadas pelas composições bioquímicas do leite, o metabolismo natural da microbiota do queijo derivado do leite, o pinto e o ambiente da instalação, bem como pelas características climáticas de cada região. Assim, esses queijos têm propriedades sensoriais típicas. O artigo relata que metodologias sensoriais baseadas na percepção do consumidor ganhou muita popularidade em todo o mundo. Entre eles, métodos sensoriais baseados em abordagens holísticas, como a tarefa de classificação, têm apresentado enorme popularidade, sendo usados para diferentes situações. A classificação consiste em uma ferramenta simples para a triagem de um grande número de amostras da coleta de dados de similaridade, em que cada avaliador agrupa estímulos no mesmo grupo com base em suas semelhanças percebidas. A classificação pode ser útil para identificar descritores sensoriais que estão relacionados a uma região particular, onde é fabricado queijo artesanal, estabelecendo uma identificação fácil e rápida do produto. Esse estudo foi realizado nos laboratórios de análise sensorial do Instituto Federal de Minas Gerais, em um ambiente sensorial padronizado de acordo com a Organização Internacional de Padronização ISO 8589 de 2012, e seguindo também as boas práticas sensoriais de amostragem. Foram avaliados queijos artesanais com 22 a 25 dias de maturação produzidos pelos produtores das cidades da região da Canastra e da região de Araxá. Utilizaram 1 kg de queijo aproximadamente de cada produtor e foram 7 produtores de cada região. Na análise sensorial, foi convidado 100 consumidores de queijos artesanais, sendo 71 homens e 39 mulheres, na idade de 18 e 50 anos. Cada amostra tinha mais ou menos o peso de 5 gramas e foram avaliados pela técnica de sorting, que em inglês significa ordenação. É uma técnica em que desenham cartões físicos com nomes, que geralmente são os rótulos das áreas da interface do objeto do estudo. São chamados então participantes do público-alvo da interface, no caso do queijo, e eles devem agrupar esses cartões de maneira que faça sentido para eles. Assim, eles eram convidados a avaliar todos os produtos e depois classificá-los em grupos com base nas semelhanças de suas características sensoriais. Eles eram livres para fazer quantos grupos forem necessários e colocar quantos produtos com eles queriam em cada grupo. Assim, na ficha sensorial havia um campo para eles indicarem o grupo, outro para indicarem as amostras classificadas em cada grupo e um campo para descrever as características dos queijos. Depois de agrupados, eles foram instruídos a descrever as características dos produtos no apropriado formato. Assim, era composto por várias modalidades sensoriais: aparência, sabor, textura e sabores estranhos. No entanto, eles estavam livres para listar qualquer outra característica não listada na lista. A sessão durou cerca de 30 minutos. Os dados de classificação foram avaliados por análise de múltiplos fatores, MFA. MFA é dedicado a tabelas de dados em que o conjunto de indivíduos é descrito por vários grupos de variáveis, equilibrando a influência desses grupos em uma única análise e fornece resultados que descrevem todos os aspectos da comparação entre grupos de variáveis. Todo o experimento da análise sensorial envolveu 14 linhas referentes aos queijos e 6 colunas referentes a um grupo de característica específico, formando assim um gráfico bidimensional gerado pela análise de múltiplos fatores. Isto é, observou-se a formação então de 3 grupos. O grupo 1,
queijos A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, representando os queijos fabricados em Araxá. E o grupo 2, queijos C1, C2 e C7, representando queijos da região da Canastra. Além disso, gerou o terceiro grupo, queijos C3, C4, C5 e C6, também representado os queijos da região da Canastra. No grupo 1, as características sensoriais foram descritas como crosta fina, presença de abertura no queijo interior, cor branca creme, odor azedo, sabor suave e equilibrado, sabor salgado e ácido, homogêneo, firme e quebradiço. No grupo 2, era associado ao sabor de manteiga, sabor doce, brilhante, cremoso, amarelado e também com crosta. No grupo 3, foi associado ao odor de manteiga, sabor fazenda, sabor amargo, macio e cor branco creme. A definição de padrões sensoriais podem contribuir para a agregação de valor do produto, principalmente no caso de produtos artesanais, como características peculiares. A tarefa de classificação e a descrição dos consumidores foram úteis para caracterizar e definir padrões sensoriais de queijos artesanais da Canastras e regiões de Araxá. Apesar da alta variação para todas as propriedades sensoriais, incluindo a aparência geral, cor, textura dos queijos da Canastra e Araxá, foi possível notar padrões sensoriais comuns aos queijos dessas regiões vizinhas. Os queijos da região de Canastra foram caracterizados como queijos amanteigados, com uma crosta amarelada e sabor adocicado, enquanto os de Araxá se relacionam aos sabores de creme, salgado e azedo, e firmes e quebradiços. Conclui-se então que a tarefa de classificação e a descrição do consumidor foram úteis para caracterizar e definir padrões sensoriais de queijos artesanais da região da Canastra e de Araxá. Todo esse estudo de análise sensorial pode ser útil para futuros processos de indicação de certificação de produtos artesanais. Chegamos ao fim, então, a análise deste artigo. Obrigado pela sua atenção e espero ter contribuído com o estudo da análise sensorial.